Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. 3 coisas que faltam na terra. Lemos em Oséias, capítulo 4 e versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com sacerdote. Portanto, há na Bíblia esta palavra de edificação sobre as 3 coisas que faltam na terra. A saber, o amor, a verdade, o conhecimento de Deus. Neste texto da Bíblia Sagrada, na verdade, podemos ver que nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou aos filhos de Israel 3 essenciais coisas que faltavam sobre os habitantes da terra. Entre eles, a saber, verdade, amor e conhecimento de Deus. Acredito, na verdade, meus amados irmãos, que esta palavra pode ser contextualizada para os nossos dias atuais. E como base nisto, nós vamos entender, compreender e aprender sobre estas 3 coisas que também faltam em nossos dias. A saber, o amor, a verdade, o conhecimento. Quando se trata do amor, a primeira coisa que falta na terra é o amor. Podemos perceber isso facilmente. O amor é considerado o maior de todos os dons na Bíblia Sagrada. Supera a todos os dons. Quando percebemos em nossos dias filhos matando pais, pais matando filhos, pessoas tirando a vida de outras por causa de coisas tão pequenas, banais ou supérfluas, torna-se algo bem perceptível que a falta de amor é algo muito comum e grave neste mundo em que vivemos. Portanto, é preciso tomar a posição, é preciso voltar ao amor, voltar ao primeiro amor e a obedecer à palavra de Deus. Em João capítulo 5 e versículo 42, o próprio Jesus Cristo denunciou a grande falta de amor nos seus dias, dizendo aos seus opositores: mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus conhecia o coração, conhecia a vida, conhecia a situação em que estava se encontrando os opositores. E em João capítulo 13 e versículo 35, Jesus ainda disse aos que o seguiam: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amar, o amor
é o distintivo do servo de Deus. Amor, a prática do amor, a ser amoroso, piedoso, benigno, caridoso, é uma marca daquele que serve e obedece a Deus. Em Romanos capítulo 13 e versículo 10, Paulo escreveu: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E João ainda fez lembrar que Deus é amor. Em sua primeira epístola, João disse: Deus é amor. Quem vive em amor conhece a Deus, vive em Deus. A segunda coisa que falta na terra é a verdade. Esta segunda coisa que falta na terra, a saber, a verdade, significa que a verdade implica na transparência e exatidão em relação aos fatos. Em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 8, Paulo afirma que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando percebemos a falta de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão de que falta mesmo a verdade na terra. E em Provérbios capítulo 23 e versículo 23, o sábio Salomão escreveu: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Salomão já estava aconselhando-nos a comprar a verdade que precisa ser vivida neste mundo. Em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 4, Moisés escreveu: Deus é a verdade e não há nele injustiça. E em João, capítulo 14 e versículo 6, Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, podemos ver que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E em João capítulo 17 e versículo 17, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade para a nossa vida. Portanto, vamos manter esta verdade em nosso coração para que possamos viver uma vida conforme é a igreja do Senhor nosso Deus, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. A terceira coisa que falta na terra é o conhecimento de Deus. Este conhecimento é preciso ser restaurado, é preciso ser procurado, é preciso ser buscado para que possamos viver uma vida cheia de Deus, conhecendo melhor a Deus. Em Mateus capítulo 22 e versículo 29, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a pessoa não conhece, não busca, não se esforça para tomar conhecimento do que é santo, do que é divino, do que é o direcionamento de Deus, então ele está errando por não conhecer nem a Escritura e nem o poder de Deus. Quando percebemos a excessiva busca pelo conhecimento científico, pelo conhecimento tecnológico, pelo conhecimento filosófico, pelo conhecimento cibernético e tantos outros tipos de conhecimentos, e menos interesse pelo conhecimento sobre as coisas de Deus, chegamos à conclusão de que falta o verdadeiro conhecimento às pessoas, que é conhecimento de Deus. Portanto, em Oséias foi bem claro, o profeta Oséias, em sua palavra, no seu livro, ao dizer no capítulo 4 e versículo 6,
o Senhor fala por meio do profeta Oséias, dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Muitas pessoas estão perecendo por falta do conhecimento de Deus. Portanto, neste momento, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Recebe, toma posse do conhecimento de Deus, te aprofunda na palavra, medita na palavra, pratica a palavra, vive a palavra, entra dia e noite na palavra, esforça-te e tem bom ânimo, toma conhecimento de Deus. Em Romanos capítulo 1 e versículo 28, Paulo afirma: e como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E em Colossenses capítulo 1 e versículo 9, Paulo ainda diz que devemos trabalhar bastante, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Logo, ainda que falte amor às pessoas, Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, de uma maneira imensurável. Portanto, ainda que falte verdade às pessoas, Jesus é a verdade de Deus revelada ao mundo. E ainda que falte o conhecimento de Deus às pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta o homem da ignorância espiritual. Portanto, neste momento, ergue a tua voz como trombeta, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.